bancada do 12 em Ponto recebe nesta sexta-feira o senador Rogério Marinho. Muitas pautas, inclusive aqui, principalmente sobre as últimas, pautas discutidas no Congresso Nacional e também, claro, que temos aí o cenário político aqui para 2026. Inclusive, começamos o programa de hoje, senador, falando sobre os números aí divulgados, inclusive, a nível nacional, onde o senhor aparece junto com o prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, tecnicamente empatado. Mas eu gostaria de começar aqui, recebendo aqui o senhor, falando sobre o cenário do Congresso Nacional e principalmente algumas declarações que o senhor tem feito. Uma delas foi quando o senhor afirmou que a democracia está refém do STF. Quando o senhor fala que a democracia está refém do STF, como é que o senhor detalharia para a gente o que considera necessário para restaurar esse equilíbrio entre os poderes? Isso é uma fala que o senhor sempre coloca e a gente acompanha, e eu gostaria que o senhor detalhasse aqui para a gente, principalmente do que a gente vem acompanhando atualmente. Boa tarde, senador. Bom, boa tarde a todos aqui, aos nossos jornalistas aqui da bancada, o programa 98 aqui, o Saulo, o Túlio, a Ana, você, André, a nossa Moniquinha aí que está nos ajudando aí com o controle do som, aqueles que estão nos acompanhando aqui pelo YouTube, e também pelas ondas do rádio. Olha, nós estamos vivendo no Brasil um momento muito desafiador, e eu diria inclusive que há uma certa dificuldade das pessoas pararem para escutar uns aos outros. Há um conceito prévio, ou um rótulo que é colocado em quem está em um espectro ou outro da ideologia política, e isso toda joga uma nuvem de fumaça sobre fatos objetivos. Então, eu acho que todo mundo, se despir dessa questão da ideologia, vai dizer, olha, nós defendemos, acredito a grande maioria da população, uma democracia liberal. Democracia liberal, ela pressupõe contraditório, visões de mundo diferentes, pessoas que são antagônicas do ponto de vista político, mas não são inimigos pessoais, e que há necessariamente uma separação dos poderes que constitui a República. Esse é um fundamento filosófico, inclusive, do Montesquieu, do Locke, a separação dos poderes e o sistema de pesos e contrapesos. Os poderes harmônicos, independentes, e do mesmo tamanho, iguais entre si. Ninguém é maior do que o outro poder. E há prerrogativas que são exclusivas de cada poder. Então, cabe ao Executivo colocar em prática a sua agenda, porque ele é quem opera a máquina pública. Cabe ao Legislativo julgar as leis, você tem razão, legislar, e ao mesmo tempo fiscalizar o Executivo, a aplicação dos recursos públicos e a sua atuação nessa lida, e cabe ao Judiciário julgar as eventuais contendas que ocorram na sociedade quando for provocado. O princípio básico do Judiciário é a inércia. Ele precisa ser provocado, ele não pode agir por ofício. Tá? Então nós estamos vendo a cúpula do Judiciário como um novo personagem político, que se miscui nessa arena de discussão política, dá opiniões, interfere no Legislativo, impede a tramitação de projetos de lei, manda recados que soam como ameaças veladas, por exemplo, para não parecer que eu estou deixando aqui a coisa ao vento. Existem 80 inquéritos contra parlamentares no Supremo Tribunal Federal, oriundos de má aplicação de recursos públicos. Então, se o Legislativo avançar numa determinada pauta que não nos interessa, esses inquéritos vão andar. Estão prevaricando? Mas quem é que disse isso? Quem disse? A imprensa dizendo, a Globo, falando em nome dos ministros? Em nome dos ministros, pessoas que dizem, falei hoje com o ministro. Ao Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, eu desfio aqui um rosário dos grandes jornais do país que falam isso. E quando o senhor coloca, por exemplo, o senhor está numa casa legislativa no Senado, quando o senhor coloca isso para os seus colegas ali que legislam, qual o retorno que tem? Não, e isso está banalizado, e aliás, inclusive um dos ministros já falou a respeito, já que você me perguntou Gilmar Mendes já falou, que não é 30, não são 80 processos.
Então, esse tipo de situação é uma situação muito ruim, porque, por um lado, parece que se tem uma arma contra um outro poder e essa arma impede, obstrui o avanço de matérias legislativas que aparentemente não interessam ao poder que deveria ser inerte, não entrar nessa discussão. É isso que eu falo. Agora, vamos falar de um outro caso concreto, essa questão da anistia. Muita gente é contra, muita gente é a favor. E muita gente gostaria que esse debate tivesse sido superado, que a gente estivesse discutindo outros temas no país. Por que esse debate está obstruído? Por que as pessoas que são contra ou a favor são impedidas de manifestar a sua posição através do voto? Porque quando você vota num deputado federal ou num senador, nós estamos numa democracia representativa, essas pessoas representam em última instância o povo, no caso da Câmara Federal, e o Estado, no caso do Senado da República. Que esses deputados e senadores, objetivamente, limpamente, transparentemente, coloquem a sua digital, sou contra ou sou a favor, e discutam o processo. O que não dá é se interditar um debate, porque o outro poder não quer que o debate avance, que é uma prerrogativa de um poder e que o outro está já antecipando, inclusive, que isso pode ser inconstitucional. Bancada. Senador, já falando dessa PEC das prerrogativas, a oposição criticou que esse protesto que a esquerda teve, porque tinha Caetano, porque tinha Gil, o senhor acha que era pelos cantores ou você acha que a sociedade se indignou porque era um projeto extremamente polêmico e a esquerda mostrou uma capilaridade de união nessas manifestações? Qual a opinião do senhor sobre isso? A esquerda perdeu as ruas. Ele utilizou-se de uma narrativa bem feita, porque o brasileiro, de uma maneira geral, é contra o sistema. Então, o que é que passou para a sociedade? Essa PEC vai blindar o Congresso, vai impedir que ele seja alcançado pela justiça. Então, ele vai ficar acima da lei. Ele pode fazer o que quiser. Então, foi essa versão passada para a sociedade recepcionou essa versão, foi potencializada pelos meios de comunicação. Os artistas principalmente aqueles que recebem a Lei Rouanet, foram para as ruas. Tá? E eu vou dar um exemplo aqui. Eu vim hoje de Brasília para cá, tem um casamento de uma sobrinha minha amanhã. Deus abençoe, que ela seja muito feliz. Sucesso aí na empreitada. Nesse casamento dela, Marcelinha. Mas eu vim com uma filha minha de 17 anos. Ela estuda numa escola de classe média em Brasília, que é o Leonardo da Vinci. Os colegas de escola nunca foram às ruas, nunca nesses últimos 3 anos. Mas vamos para as ruas contra a PEC que vai impedir que o Congresso possa de alguma maneira ser alcançado pelo Judiciário. Então, as pessoas talvez não perceberam muita nuance do que era o projeto. Mas a mobilização se deu em função da população não querer que ninguém esteja acima da lei. Mas o senhor também não foi contrário quando a gente fala da PEC da blindagem? Não, aí vamos falar, você perguntou por que as pessoas foram para a rua. Essa é a minha avaliação. Acho que a esquerda, na hora em que acabou a PEC da blindagem, vai ter muita dificuldade. Pode botar aí Caetano Veloso de novo para ver quantas pessoas vão para a rua. Não, porque o senhor disse assim, na hora que o senhor fala, aí o senhor falou assim, veja, as pessoas foi colocado para as pessoas dessa forma. O que eu falei foi que quando o remédio é excessivo, o remédio se torna veneno. Então, por que aconteceu essa PEC? Porque ela foi gestada. Porque o Congresso está se sentindo invadido. Você tem mais de 40 parlamentares, principalmente da direita, que estão respondendo processos no Supremo Tribunal Federal por crime de opinião, não é por roubo, não é por corrupção, não é por desvio de recurso público. É porque o STF entendeu, ou o Ministério Público entendeu, que essas pessoas se exacerbaram nas críticas. Então, é evidente que o artigo 53, que fala da inviolabilidade do mandato parlamentar, ele foi relativizado, que é a palavra da moda, foi ultrapassado. Então, se você retirar 2 aspectos dessa lei que foi apresentada, a blindagem de presidente de partidos políticos, não entendi para quê. 2, que não estão dentro da prerrogativa de foro. E 2, a questão do voto secreto, o que foi feito na lei é voltar à Constituinte originária de 1988, que foi feita por Ulisses Guimarães, que foi votada por uma série de pessoas que todos admiram. O senador, o senhor disse que a população foi levada por uma narrativa. E o que dizer do senador do PL, que foi levado também pela narrativa? E ele estava falando que essa PEC era da bandidagem, era uma PEC que viria para trazer impunidade. Senador Cleitinho tem Minas Gerais. O Portinho, né?
Carlos Portinho. Portinho também falou tudo isso. Cleitinho é do Republicano. Republicanos de mas Minas, o Portinho de fato é do PL. De fato, Falou exatamente isso. Olha, veja bem, eu tenho muito cuidado na hora em que emito uma opinião, para que a minha opinião eu tenha condição de defendê-la em qualquer fórum. Isso é o que eu penso. Tanto é que eu não fiz juízo de valor sobre o projeto até o dia da votação. E no dia da votação eu fiz uma fala que pode ser compulsada, está aí no YouTube, na íntegra, né, dizendo qual era o meu sentimento em relação àquele processo. Porque de fato há um desequilíbrio que precisa ser encarado e enfrentado pelo Legislativo. O Senado da República não cumpre hoje o seu papel. E porque o senhor acompanhou o relatório no abril de divergência na CCJ, no voto do senhor? Porque o relatório enterrava um processo que começou errado. Pau que nasce torto, morre torto. Nós estamos, na verdade, mantendo esse processo da maneira como ele começou vivo, como um álibi para a esquerda dizer, olha, o parlamento está se protegendo, e não é verdade. O parlamento precisa apenas restabelecer o que a Constituição originária definiu, que é a inviolabilidade do mandato parlamentar pelos seus atos, pelas suas falas e opiniões. Isso eu defendo de forma intransigente. Eu vou dar um exemplo, o Marcel Van Hatten está sendo processado e eu, inclusive, entrei com uma ação no Ministério Público Federal, porque ele criticou a ação de um agente público, no caso o delegado federal Fábio Shaw, né, naquela questão do Felipe Martins. E a crítica que ele fez, que foi extremamente pertinente, não foi o fato do delegado ter errado, porque todo mundo erra. Isso é natural, as pessoas são humanas. Mas ele reincidiu no erro, mesmo quando se apontou que o documento que ele se fiava para prender o Felipe Martins era um documento que estava taxativamente colocado, que não poderia servir, né, como prova de entrada ou de saída de alguém no território americano. Quem conhece a história sabe do que eu estou falando. Então ele foi processado pelo delegado Fábio Shaw e responde hoje um processo junto ao Ministério Público, porque fez uma crítica a alguém que, por sua ação, ocasionou a prisão durante 6 meses de um cidadão que o motivo era ele ter saído do Brasil, que ele não saiu. Então tirar a liberdade de alguém é sério, e impedir que as pessoas sejam criticadas é mais sério ainda. Senador, vamos falar um pouquinho sobre anistia. Hoje temos o relator do projeto da anistia na Câmara dos Deputados, escolhida pelo presidente Hugo Mota, que é o Paulinho da Força. Ele sinaliza não para um projeto de anistia, mas para um projeto de dosimetria. Como é que está o clima no Congresso Nacional para a tramitação desse projeto da anistia? Qual é a expectativa do PL e da oposição? E eu quero também, antes de lhe responder, dizer que os deputados do PL que votaram favoravelmente a esse projeto, essa PEC na Câmara, o fizeram justamente para destravar a anistia. Porque foi um condicionante colocado pelo presidente da Câmara, o senhor Hugo Mota, tá? E eu posso dizer de cátedra, porque eu conversei com ele e pedi para ele, e ponderei com ele que era importante ele votar a anistia. Ele disse, não, eu preciso primeiro votar esse projeto. Então foi uma negociação, né, política que ocorreu, e o PL majoritariamente deu 83 votos a esse projeto, e o PT inclusive votou, 12 ou 14 deputados do PT que votaram, do PSB, do MDB, então foi 354 votos. Então não se pode estigmatizar um segmento do processo. Eu acho que o Congresso como um todo está incomodado com a forma como as prerrogativas estão sendo invadidas. Agora, talvez não tenha sido essa a maneira mais adequada de responder a essa ação. Agora, voltando aqui à sua pergunta, é aberto ainda qualquer pergunta em relação ao tema anterior. O clima no Congresso, ele na verdade, ele reflete o que pensa a sociedade, porque todo parlamentar que tem assento na Câmara dos Deputados, ele volta para o seu estado no final de semana, com raras exceções, ele volta para o seu estado. Quando ele chega no estado, quem o acessa são aqueles que o elegeram, né? Desde as figuras políticas mais proeminentes, que é prefeitos, vereadores, até o povo. Então, hoje o sentimento no Congresso e na Câmara é majoritariamente favorável à anistia, não tenho dúvida nenhuma. Se for colocado para votar, passa na Câmara com tranquilidade. O problema é justamente o que a gente falou no início, há uma interferência, uma intervenção de um outro poder. Mas qual a anistia que está mais propícia a passar? A anistia light ou a anistia mais completa? Eu vou entrar porque ela falou da dosimetria, aí a gente termina ali respondendo. Então, hoje o problema é o seguinte, se o presidente cumpriu o compromisso dele com o PL e designou o relator e disse que iria ser colocado para votar esta semana,
que passou e não aconteceu. Então o compromisso dele, inclusive, quebrou. Já está, como diz o outro, com prazo de validade. Vamos ver o que vai acontecer na próxima. Só que o relator anunciou de véspera que ia conversar com Alexandre de Moraes, que ia conversar com o Temer, que ia conversar com o judiciário, com o STF de uma maneira geral. Ele falou Alexandre de Moraes porque foi a palavra dele, mas ele falou de STF, de coletivos. Sei lá com mais quem ele conversou lá. E apresentou que não era mais anistia, era dosimetria. Ora, quem conhece direito sabe que dosimetria não precisa de lei. A dosimetria, ela é uma concessão do judiciário dentro dos parâmetros de definição das penas. A pena máxima é a pena mínima. Não precisa de lei para dosimetria. Se for dosimetria, que o judiciário faça a dosimetria. Agora, ninguém pode impedir, Saulo, que o relator apresente o relatório dele da maneira que achar conveniente, que é uma prerrogativa dele. E consulte quem ele quiser. Tá? Agora, o nosso compromisso como partido, do Partido Liberal, é votarmos uma anistia ampla. E aí eu acho que a discussão vai acontecer no plenário por ocasião da apresentação do projeto, que a gente não conhece. Então seriam 2 projetos? Não precisa, porque o processo legislativo, você pode apresentar um substitutivo, você pode apresentar emendas aditivas, então vamos ver como é que... É porque ninguém conhece o projeto. Que está se falando, e ele mesmo disse que vamos tirar essas pautas tóxicas para que o Brasil possa andar. Não está na hora realmente de discutir outros temas, até porque no caso da isenção do imposto de renda ainda não foi nem votado na Câmara. Sim, desculpe. Que você normalmente contextualiza mais. Olha, o que o Hugo Mota está falando, eu não vou ser intérprete dele, nem porta-voz, mas me parece que são temas que estão sendo sobrestados, ou seja, estão sendo parados, estão sendo impedidos de avançar por outras forças, e ele quer que essas pautas andem para perder ou para ganhar, para que outras pautas possam ser tracionadas. Não significa que não sejam pautas importantes para o país, porque não há nada mais importante para um cidadão brasileiro do que saber que o seu representante, quando vota, quando toma uma decisão no Congresso Nacional, o faz em função da sua consciência e dos compromissos que assumiu quando foi candidato. E não porque está sendo pressionado ou chantageado por quem quer que seja. Então a questão da PEC dita blindagem, que é a PEC das prerrogativas, tinha essa finalidade, esse fim. Em relação à questão de imposto de renda, dessa questão do MP da energia, da questão do gás, da questão do Bolsa, como é que chama? Pé de meia, e tantas outras ações que nós nos debruçamos nos últimos meses e no final do ano passado. É bom lembrar que o Brasil vai terminar o ano de 2026 com quase 90% de comprometimento da dívida com o seu produto interno bruto, o que é um crescimento de 12% a 13% do que aconteceu no ano de 2019, de 22, desculpe, que foi o último ano do governo Bolsonaro. A gente está no momento, Túlio, em que há um afã de se abrir gastos e mais gastos e mais gastos, sem se preocupar com a receita que precisa ser gerada para fazer essa complementação. O governo afirmou no início desse ano, quando apresentou a Lei de Diretrizes Básicas a Lei de Diretrizes Orçamentárias para a confecção do orçamento, através do Ministério da Fazenda, que em 2027, daqui a um ano e meio, né, a partir de janeiro de 27, este governo não terá condições de honrar compromissos ligados à saúde e educação. Não vai ter recursos para fazer o custeio. Não tem recursos para fazer discricionalmente os investimentos no tal do PAC. E que o ajuste fiscal é necessário, mas tem que ser feito em 27. Ora, o governo está dizendo o seguinte: eu vou gastar como se não tivesse amanhã, porque quem vier depois fecha a porta e apaga a luz. Nós tivemos uma discussão por ocasião da medida provisória da energia, eu fiquei até 10h30 da noite lá no plenário do Senado, dizendo o seguinte: olha, em 2012... Dilma Rousseff apresentou uma medida provisória aqui que desarranjou o setor elétrico, que até hoje ele não se encontrou. Nós temos hoje 45 bilhões de reais de subsídio só no setor elétrico, ou seja, quem paga a luz hoje, que ganha acima de 4, 5 mil reais, está subsidiando um setor inteiro e está pagando uma conta que é 30% mais cara do que deveria ser, porque paga 45 bilhões de reais de subsídio. E o governo, nessa MP da energia, cravou mais 4,5 bilhões, que vai ser 7.
Nós fizemos uma emenda nessa oportunidade dizendo, vamos pelo menos dar um teto aqui no subsídio de 50 bilhões e fazer um desmame gradual ao longo de 20 anos. O governo olhou para mim, eu falo dos líderes, não, a gente vê isso mais adiante. Então, esse mais adiante vai estourar no peito do cidadão brasileiro, principalmente dos mais pobres que ele disse defender, porque não, no passado muito pouco longevo, que foi 2014, 2015, essa mesma estratégia resultou num desastre econômico que é o maior da história do Brasil desde 1948. Foram 7 pontos percentuais do PIB subtraído, foram 3 milhões e meio de empregos formais dizimados e centenas de milhares de empresas fechadas. Então eu estou muito preocupado com essa velocidade que está sendo, que se quer dar em determinados projetos, sem uma preocupação em arrumar a casa. Está só aumentando os gastos e não está se preocupando em cortar, né, as despesas. Falar em gastos, vamos falar um pouquinho sobre o roubo do INSS e os trabalhos da CPMI lá no Congresso Nacional. Tivemos essa semana o depoimento do careca do INSS, que estava sendo muito aguardado, e aí, depois de um certo tumulto, ele resolveu que ele não responderia perguntas. Do relator. O senhor está acompanhando, o senhor está participando da CPMI do INSS. Como é que o senhor avalia o trabalho até este momento? Já deu para avançar, descobrir alguma coisa? Ou esses depoimentos não estão ajudando, digamos assim, a desvendar para onde foi o dinheiro, quem foram as pessoas beneficiadas, quem são os culpados, para que realmente a população brasileira tenha um desfecho, uma resposta, né, sobre esse roubo? Olha, eu tenho uma preocupação muito grande que isso não fique só na pirotecnia, no link de internet, na discussão entre fulano é culpado, Beltrano é culpado. É claro que, como líder da oposição, e eu estou dentro dessa CPMI e fui secretário de Previdência durante um ano, né, no ano de 2019, né, eu preciso defender o que eu acho que é defensável dentro do nosso governo. Mas eu quero dizer de antemão que nós não temos bandido de estimação. A fraude e a corrupção dentro da Previdência é endêmica. Eu me formei em 1994, economista, mas no segundo ano que eu estava na faculdade, eu me lembro que o que mais se comentava na época, e não é que eu tenho uma memória seletiva nem longeva assim não, mas foi o escândalo daquela Georgina, não sei se vocês estão lembrados da Previdência, 91. E isso tem se repetido de forma recorrente. Então, hoje são aproximadamente R$1 trilhão de benefícios que são concedidos a quase 40 milhões de brasileiros, com, 20 formas diferentes de se acessar esses benefícios. Fora o seguro-defeso, fora o BPC, né, que são mais 170, 180 bilhões de reais. Aí o consignado já é dentro da Previdência, né, o que você consegue dentro da folha de pagamento dos aposentados, né, e os descontos associativos. Então, isso é o seguinte: nós quebramos o sigilo de 360 entidades e pessoas físicas. Eu acho que essa informação é relevante para a população. Agora que está se recebendo esse material, de 2015 para cá. Então você pega, por exemplo, a CONTAG, que eu falo muito da CONTAG. A CONTAG é a maior entidade que recebe recursos associativos e recebe desde 1994. Então um volume, de 400 bilhões de reais por ano, então são 4 bilhões em 10 anos. Então nós vamos nos debruçar sobre esse material e verificar quem foi que recebeu o dinheiro. Siga o dinheiro, né? Assim que se diz, a investigação. O rastro, né, do dinheiro. Então, você seguindo o dinheiro, você vai saber, por exemplo, se essas associações que cresceram tanto e tiveram um aumento geométrico nas suas respectivas receitas, o que é que elas fizeram com esse dinheiro? Para onde foi? Quem recepcionou? Qual é a ligação política que essas associações tinham? Alguém indicou alguma pessoa dentro da estrutura do Ministério da Previdência, ou principalmente do INSS, porque o Ministério da Previdência coordena, mas o INSS, que facilitou alguma ação, né, que afrouxou algum mecanismo, que deu algum parecer, porque está tudo lá assinado, né, que permitiu que entrasse associações e descontos fora da lei.
Então, é isso que nos interessa, entendeu, Ana? Por enquanto, o que está sendo feito é se entender o sistema. O relator, ele fez um plano de trabalho, escutar os presidentes de INSS, escutar os diretores de benefícios, escutar os ministros, como é que funciona, quais são os mecanismos, o que é que aconteceu nesse período. Agora começou a escutar o senhor Antônio Camilo, né, que tem esse apelido, não gosto de falar, porque eu acho que deprecia qualquer um, apesar de mais depreciado tá a população brasileira e quem foi roubado, né? Aí, talvez a gente vá ter uma das entidades, acho que é a Conafé, na segunda-feira. O ministro da CGU, Vigílio, ou Vinícius, vai estar conosco na quinta. Mas eu acho que a gente vai ter mais dados para conversar com as pessoas com o sigilo quebrado. Porque imagine, por exemplo, que você vai chamar um presidente de uma entidade para pegar o sigilo e dizer, o que é que você fez com, sei lá, com 2 milhões, ou 3, ou 4? Falando em Fica sigilo, uma coisa mais objetiva, entendeu? falando em sigilo, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que mantém um sigilo de 100 anos. Da presença. Pois é, das visitas. Das visitas lá do careca do INSS e de tantos aliou outros. oposição e situação. Ambos defendem que os dados sejam abertos. E o senhor tem cobrado isso publicamente. E aí? Olha, está surgindo muitos indícios de relacionamento político de integrantes do Congresso, mas são indícios, né, com essas associações e com algumas empresas que prestavam serviços a essas associações, deputados federais, senadores. É leviano da nossa parte agora botar o dedo, apontar o dedo para quem quer que seja, porque ainda não está constatado, né? Agora, ficou muito esquisito essa decretação de sigilo. Nós fizemos uma solicitação votada por todos os membros da CPMI de que isso fosse levantado, porque termina virando uma nódoa, uma suspeita sobre todo mundo, generaliza o processo, né? Porque você receber alguém não é crime. Mas se você recebe alguém que é um operador do sistema, como é o caso do Antônio Camilo, que fez um esquema extremamente sofisticado, é um negócio assim de você dizer, realmente isso é um filme de Hollywood. O cara fez 22 empresas, 3 antes de 22, 18 empresas depois em 23, 24, de tudo que você possa imaginar, de telemedicina, de call center, né, de consultoria. Era um negócio assim extremamente sofisticado, inclusive com funcionário do Ministério da Previdência, do INSS, desculpa, como sócio. Né? Então, assim, batom na cueca, um negócio esquisito mesmo. Então, isso está sendo apurado. Mas no caso específico do sigilo, nós fizemos o pedido, fomos ao plenário, cobramos ao presidente. Ele nos disse que ia nos responder através da Advocacia Geral do Senado. De fato, ele publicou uma nota dizendo que isso era para manter, como é que se chama? A inviolabilidade ou privacidade do mandato dos parlamentares. Nós achamos que não cabe, isso é um dado público. E o que piorou foi que de repente surgiu, né, que uma dessas empresas, que é a ASPA é uma empresa que recebeu 49 milhões de reais no espaço de 2 anos de uma dessas 18 empresas do Careca, de uma dessas 18 empresas do Antônio Camilo. 49 milhões de reais de um faturamento de 140 milhões foram para esta empresa para comprar debêntures do setor de tecnologia. Um negócio assim, é fantástico, deve ser, né? E essa empresa pagou 3 milhões de reais a um cidadão que havia sido chefe de gabinete do atual presidente do Congresso Nacional nos 2 primeiros anos do seu mandato, né? E até hoje trabalha no Senado, num cargo em comissão. Então isso ficou ruim para todo mundo, né? Eu acho que é importante que esse sigilo seja levantado. Provavelmente tem um pedido já de quebra do sigilo bancário desse cidadão. Ele continua trabalhando no Senado? Por enquanto, sim. Há um pedido para que ele compareça à comissão para que ele possa prestar esclarecimentos. Então, claro que termina sendo um constrangimento, mas nós temos o dever da transparência, de colocar o que aconteceu e quem eventualmente cometeu algum crime contra aposentados, que é um crime hediondo, a gente precisa identificar quem foi, ser exemplarmente punido de qualquer governo, tá? Agora é fato também que no governo do PT se estourou potencialmente, mas de qualquer governo, porque certamente alguém dentro do INSS deu causa e alguém fora fez a estrutura para receber. Senador Rogério Marinho, a gente precisa fazer um rápido intervalo. Um break news antes do intervalo. Foi publicado agora há pouco o voto do ministro André Mendonça no plenário virtual do STF, que tem até 3 de outubro para julgar o pedido de revogação da prisão do careca do INSS. André Mendonça acabou de votar pela manutenção da prisão.
Olha aí, então já a gente Antônio volta Camilo. aqui com o senador. Agora é Antônio Camilo. Inclusive, ele falou sobre isso, Ficou né? chateado de ser Ficou chamado de chateado, cara. ele não quer ser chamado assim. Então vamos fazer o seguinte: a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco tem mais entrevista com o senador Rogério Marinho, até porque a gente tem que falar sobre política do Rio Grande do Melhor Norte pauta. também, né? Então a gente, rapidinho, voltamos já. Água. Estamos apresentando 12 em ponto 98. Oferecimento Sicredi, a escolha certa para a sua vida financeira. 42 anos, Vale do Pará, o grupo que mais cresce no RN. Tem oferta todo dia. E Rede Mais, está perto, é o que nos faz grandes. É pra cantar. É pra comemorar. É pra eternizar. Amanhã é Jorge e Mateus, 20 anos. É amanhã no gramado da Arena das Dunas. Jorge e Mateus em um show especial com seus maiores sucessos e mais belos. É amanhã Zé Vaqueiro e Pedro Libe. Se eu me cansar de ficar só. Jorge e Mateus, 20 anos. Amanhã. Garanta seu ingresso no site Q2 Ingressos ou na loja Zeismiden. No Pão de Açúcar, você encontra basicamente tudo para o seu fim de semana, com ofertas imperdíveis. Seleção de vinhos com até 70% off. Todas as massas Barilla com 20% off. Todas as cápsulas, leve 4, pague 3. Ofertas válidas até 27 de setembro para cliente mais. Aproveite. Beba com moderação. Quer transformar a sua rotina com mais poder e liberdade? É com a internet da Alaris. Aproveite 630 mega com Wi-Fi 6 por R$ 89,99 nos 3 primeiros meses. Com a internet mais rápida do Rio Grande do Norte, o poder está em suas mãos. Assine já. Ligue 10600 ou acesse alarisinternet.com.br. Alaris, internet que te leva mais longe. Consulte o regulamento no site. O futuro do seu filho começa com escolhas certas. No Colégio das Neves, excelência acadêmica, espiritualidade e inovação caminham juntas em cada etapa. Com programa bilíngue, robótica, esportes e educação socioemocional, oferecemos uma formação completa, do berçário ao ensino médio. Tudo isso numa infraestrutura moderna e com propostas que valorizam o conhecimento e o desenvolvimento integral. Neves, valores que formam, ensino que transforma. Matrículas abertas. Agende sua visita. Dia das Crianças é na Esquisita Atacado. A maior variedade de brinquedos com os melhores preços para momentos inesquecíveis. Esquisita Atacado. Presentes que viram histórias. Imagine que um dia você acorda e seu filho, que sempre escutou você, agora parece mal educado, insatisfeito e distante. A adolescência é um período de muitos desafios. Por isso, pais ou responsáveis estejam atentos, sejam o suporte que eles precisam, busquem o diálogo com interesse genuíno e fiquem por dentro do que acontece no mundo digital. E, se preciso, ofereçam ajuda psicológica. Adolescência. Acompanhe, compreenda, acolha. Assembleia Legislativa do RN. No mês do cliente na Redenção Renault, a ordem é não perder negócio. Olha só essas condições. Terça a domingo, ofertas de aniversário na loja Super Fácil Vale do Sol Parnamirim. Leite UHT integral na Trivilha 1 litro, R$4,79. Macarrão espaguete Bom Sabor 400 gramas, R$1,89. Coxas e sobrecoxas de frango Bom Todo quilo, R$7,98. Bombons Garoto 250 gramas, R$10,99. Queijo mussarela na Trivilha quilo, R$29,90. Avenida Doutor Mário Negócio 601, Vale do Sol Parnamirim. 12 em ponto 98. 13h13. Voltamos agora com 12 em ponto. As principais notícias do dia você tem aqui. Lembrando que estamos aqui recebendo o senador Rogério Marinho. Deixa eu dar alguns recados aqui muito bons para você, nosso ouvinte. Depois a gente retoma aí a nossa entrevista com o senador Rogério Marinho, que precisa falar também sobre a política local do Rio Grande do Norte. Pesquisa, inclusive, divulgada hoje, Real Time Big Data aí, onde traz o senador Rogério Marinho empatado com o prefeito de Mossoró,
Alisson Bezerra, mas deixa eu falar do Complexo Noilde Ramalho. No Complexo de Ensino Noilde Ramalho, a educação vai muito além da sala de aula. Cada aluno, ele é acompanhado de perto, cada conquista é celebrada e cada sonho é incentivado. É um ambiente seguro e acolhedor, preparado para formar os cidadãos do futuro. Complexo de Ensino Noilde Ramalho, mais que uma escola, uma escolha da educação infantil à aprovação. As matrículas 2026 já estão abertas, então garanta hoje a vaga do seu filho. Ligue agora, 3215-2900 e descubra por que tantas famílias escolhem o Noilde Ramalho. Olha que recado bom aí para os ouvintes do 12 em Ponto. Tenho mais um recado antes de Túlio Lemos, porque eu sei que ele tá com os alôs aqui acumulados. Tava empolgado com a entrevista do senador Rogério Marinho, acabou esquecendo os alôs, mas calma, Túlio Lemos, que eu tenho que falar do CREA também. Eu vou falar de uma novidade para você, profissional registrado no CREA-RN. O seu ambiente de trabalho, capacitação e oportunidades é o Hub CREA-RN. Um ambiente físico e digital de portas abertas para você, espaço físico de cowork para trabalhar, espaço digital para se capacitar e aprender mais sobre a sua área, é portal para se conectar a várias empresas, fechar negócios e aproveitar as oportunidades de trabalho e crescimento. Tudo isso para você, profissional registrado CREA-RN. Então acesse hubrcrea-rn.com e faça parte do Hub CREA-RN, seu ambiente de trabalho, capacitação e oportunidades, conectando para avançar. Túlio Lemos, tem recado? Um recadinho, um abraço aí para o amigo Ailton Barateiro, valeu. Um abraço aí para o amigo Kleber Pinto, lá do Apodi, também ligadinho na entrevista. Mas posso... Peraí que eu ainda tenho recado, peraí, que a bancada certo. hoje eu tenho muitos recados, vou dar todos os recados porque eu sei que vocês querem entrevistar o senador Rogério Marinho. Mas olha só, tenho que dar aquela dica boa pro nosso ouvinte e não posso deixar de falar da Natal Veículos. Quer sair por aí de Chevrolet zerinho, Túlio Lemos? Feirão Mega Venda Chevrolet, vem junto aí com oportunidades imperdíveis. 26, 27, 28 de setembro, pois é, já tá valendo no estacionamento do Carrefour. Olha só essas condições: Onix 2026 com zero de entrada, Tracker 2025 a partir de 119.990. Compre e ganhe inclusive uma TV de 50 polegadas. Uau. Spark, esse lançamento vai recarregar você. Então, Feirão Mega Venda Chevrolet, aproveite só nesse final de semana, tá? Hoje, sexta, sábado e domingo, no estacionamento do Carrefour. Então, consulte condições. Espacial e Natal Veículos Chevrolet, serviços financeiros. Desacelere, seu bem maior é a vida. Olha como o 12 em Ponto só tem recado bom. Maravilha. Aniversariante de hoje é Júlia Luana, que está aniversariando hoje, amiga de Vitória, está fazendo 25 anos. Parabéns, Júlia Luana. Muita paz, saúde e felicidade. Valeu. E só lembrar também do terceiro fórum Rede Mulher de Valor, tá? Que tá chegando aí para transformar aí perspectivas, inspirar mulheres a empreender e liderar com confiança. O evento acontece no dia 1º de outubro, no Teatro Riachuelo, em Natal. Este ano traz o tema Os Bastidores de um CNPJ, com foco em gestão, finanças e empreendedorismo. As palestras terão, inclusive, a participação de 2 palestrantes de referência nacional, Giovanna Antonelli, Natália Arcuri, além de nomes regionais e locais que irão compartilhar experiências, dicas práticas e insights sobre como superar desafios e transformar ideias em negócios de sucesso. Mais do que conhecimento, tá? O fórum proporciona um network, troca de experiências e inspiração para mulheres que desejam crescer, expandir sua rede e conquistar novos espaços no mercado. Dica boa aí, terceiro fórum Rede Mulher de Valor, 1º de outubro no Teatro Riachuelo. Realização CDL Natal, co-realização Sebrae. Tá dado aí esse recado importante. Senador Rogério Marinho, vamos lá. Uma pesquisa divulgada pela CNN Brasil nesta sexta-feira mostra que o senhor está tecnicamente empatado com o prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, na corrida ao governo do Rio Grande do Norte. Como é que o senhor avalia aí esse cenário? Nomes já colocados, hoje a gente ainda não tem um anúncio oficial do prefeito de Mossoró como candidato aí ao governo do Rio Grande do Norte, porém ele aparece em todos os cenários que são colocados, aparece nesse cenário nacional aí divulgado hoje pela CNN, e o senhor tecnicamente empatado. Gostaria que o senhor comentasse aí sobre esse cenário
inclusive mostrando o senhor nacionalmente. Bom, eu vou aproveitar aqui e fazer também um marketing aqui, com a permissão de vocês. Claro, daqui a pouco, às 15 horas, todos convidados aí para o lançamento dos Rotas Potiguares. Ele está lançando um programa junto com a Fé Comércio, interiorização do turismo. Tá? São 44 turmas, né? O resultado é uma parceria nossa com emendas parlamentares. A ideia é beneficiar 40 municípios aí de vários polos distintos, no Seridó, no Agreste, no Trairi, Polo Serrano, Polo do Frio. E a ideia é que esses municípios sejam integrados, capacitados, qualificados, identificados o seu potencial turístico, porque o que a gente precisa hoje é emprego, é desenvolvimento, né? É oportunidade. E o turismo é, sem dúvida nenhuma, eu acho que um grande catapultador desse processo, né? Porque são 40 ou 50 atividades econômicas distintas que se beneficiam da atividade turística, né? Então, convidar todos 15 horas lá no SESC. Bom, essa pesquisa, André, para mim ela é o recall, é a lembrança da população, é importante. Nós estamos há mais de um ano do pleito, então ela pode mudar completamente, né? Uma pesquisa é um balizador para como você vai se comportar, como a sua mensagem está sendo percebida pela população, mas treino é treino, jogo é jogo, né? O que nós temos que fazer agora, e é a nossa opinião, eu falo como partido político, o PL, é nos organizarmos para entrarmos em campo na hora certa. Então, o partido, entendendo que existe uma catástrofe econômica e social no estado do Rio Grande do Norte, é exemplo que acontece em maior proporção com a ação que o PT faz no Brasil, nós percorremos os municípios do estado do Rio Grande do Norte, os 167 municípios, né? Depois fizemos mais de uma dezena de seminários e temos um projeto pronto que está sendo refinado para apresentarmos ao Estado, identificados os problemas, de que forma vamos vencê-los, de qual é a nossa proposta, qual é a nossa estratégia, né, de diante do quadro que o Estado tem, tirá-lo da inércia e fazê-lo de novo um Estado onde o desenvolvimento, a sustentabilidade, a segurança pública, né, o apoio ao cidadão comum seja uma tônica e as pessoas se sintam felizes em morar no Rio Grande do Norte. Então não adianta você ser candidato de si mesmo, né? Ou porque você tem alguma vaidade pessoal ou diletantismo. Ao contrário do que dizem, né? Nós estamos fazendo um trabalho, né, levando em consideração a crise que identificamos no estado do Rio Grande do Norte e a necessidade de debelarmos essa crise, de darmos a nossa contribuição. Por isso que nos apresentamos como pré-candidato e por isso estamos fazendo esse trabalho. Esse momento que antecede o processo eleitoral é um momento também de conversar com outros partidos e com outras correntes políticas. Por exemplo? O próprio PP, União Brasil, né, o Republicanos, né, partidos que estão dentro do nosso espectro, né, ideológico de centro à direita. Falar, né, com o União Brasil não seria falar com um outro candidato, que seria Alisson Bezerra? Você acabou de dizer você não. A Andréia, quando anunciou aqui a pergunta que me fez, que não existe candidatura lá. Né? Então, existe intenção. Então, enquanto essa intenção não for materializada, pelo menos com o lançamento de uma pré-candidatura, imagino que haja uma possibilidade de conversa, de convergência, de conciliação. Até porque a nossa preocupação agora, como eu disse anteriormente, é apresentar um projeto para o Estado. E se um projeto for apresentado que convija com o que nós entendemos que é importante para o Estado, pode ser até que, olha, alguém tem um projeto melhor do que o meu. Por enquanto eu estou vendo o PL discutindo essa situação. Eu estou vendo o PL preocupado com essa situação. Às vezes, Túlio, as pessoas me perguntam, a direita está desunida. Não, a direita está unida, a direita tem um candidato. A direita tem um candidato que é Rogério Marinho, ou tem um pré-candidato, desculpa, a gente fala candidato agora até um preciosismo, né? Tem um pré-candidato. E é evidente que eu não posso ser candidato em mim mesmo, eu vou fazer um trabalho como todas as campanhas eleitorais acontecem no período que antecede a eleição, de buscar aumentar o número de pessoas e de líderes políticos que podem convergir com esse projeto. Mas essa definição efetiva, ela virá quando? Porque o seu nome já foi colocado como
possível candidato a presidente da República. Eita. Foi bem, inclusive o próprio PL que colocou o nome, né, naquela pesquisa da Paraná Pesquisa. E aí tem um outro cenário, Bolsonaro fora do jogo. Lula, inclusive. Fora do jogo, e Tarcísio, que seria o candidato, agora está dizendo que é candidato à reeleição. O senhor está nesse processo do ponto de vista nacional, ainda com possibilidade de compor chapa, de coordenar, de fazer alguma coisa na política nacional, deixando a candidatura no Rio Grande do Norte, ou está definido? Não, Túlio, a definição da minha pré-candidatura ocorreu quando ela foi materializada. Eu sou pré-candidato ao governo do estado do Rio Grande do Norte. Agora, há um processo até a efetivação, materialização dessa intenção, que é por ocasião das convenções partidárias, em julho e agosto do próximo ano. Nós estamos cansados de assistir processos, né, em que a definição de candidaturas majoritárias, principalmente no nosso caso, que é governador, vice-governador e 2 candidatos ao Senado, teoricamente são 4 indivíduos, né, que tem que compor essa chapa, acontece em março, abril, maio, véspera da convenção. Eu agradeço, inclusive, a menção que o PL fez, tá? Mas reconheço que meu nome não tem dimensão nacional, né? Apesar da visibilidade que eu tenho hoje, eu sou senador de um estado que é o estado do Rio Grande do Norte, de que eu tenho muito orgulho, né? Me honra muito essa representação. Mas você tem, dentro do nosso espectro político do centro-direita, uma fila, né? E tem protagonistas que estão bem à frente desse processo, né? Você acabou de falar de do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Tarcísio, inclusive, tem sido extremamente ético, correto, solidário com o presidente Bolsonaro, né? E é evidente que ele se coloca como pré-candidato a renovar o seu mandato como governador de São Paulo. Ele poderá ser candidato a presidente se o presidente Bolsonaro entender que abre mão dessa pretensão e vai indicar alguém. Mas hoje, né, não houve mudança no quadro. Ele continua como pré-candidato ao Senado. E uma outra coisa, antes de passar para a Ana Karina e o nosso Saulo quer me fazer uma pergunta, eu estou muito honrado com a lembrança dos eleitores potiguares, que já a Paraná Pesquisa, a Consult e essa empresa aí, que Big Data, né? Confirmam mais ou menos o quadro que nós imaginamos que existe hoje no estado. Também, agora, só uma coisa, senador, ainda falando sobre esse assunto, antes de sair, o senhor colocou aqui, o senhor é o pré-candidato hoje do PL, não do grupo. Não, no grupo não, até porque o grupo só se consolida por ocasião das convenções. Os partidos podem, evidentemente, buscar um outro arranjo partidário, é normal que isso aconteça. Mas esse grupo... A gente tenta buscar aglutinar o maior número possível. Essa chapa seria Rogério Governador, Álvaro Dias e Estício Valentim para as 2 vagas do Senado? Pode ser, mas aí a gente tem que dar tempo ao tempo para ver se essa situação se materializa. Mas hoje é uma possibilidade, sim. Mas eu só quero dizer o seguinte: no início do ano, quando nós lançamos a nossa pré-candidatura, pesquisa de institutos mais variados me davam 8, 9 pontos de intenção de voto. Então a nossa pré-candidatura e a nossa disposição de encarar o problema, o fato de termos percorrido o estado, falado com as pessoas, buscado soluções para os problemas que o estado atravessa, estão nos dando uma notoriedade, uma percepção popular que está me dando um patamar de pelo menos 30%, o que é um patamar extraordinário para o início de candidatura. Aliás, quando eu fui candidato ao Senado da República, em março do ano da minha eleição, ou fevereiro ou março do ano que eu fui candidato, eu tinha 8 pontos percentuais. Então, assim, nós estamos muito felizes com a recepção que o nosso nome tem, mas também temos muita humildade de entender que isso pode mudar, para o bem ou para o mal, depende da circunstância e da conjuntura, né, desse período pré-eleitoral. Uma observação antes da pergunta, o senhor falou aí da composição dos 4 nomes, né? O PL também está aparecendo aqui já praticamente empatado com Zenaide Maia e com Fátima Bezerra na corrida ao Senado com a pré-candidatura do Coronel Hélio. Essa mesma pesquisa que apontou a sua liderança junto com o prefeito Alisson, tecnicamente empatados para o governo, destaca Stevenson Valentim em primeiro lugar, aqui eu tô sem os números, mas é seguido pelo prefeito Álvaro Dias, que aparece com 16%, logo em seguida Zenaide Maia com 12%, empatada com Fátima 12% e Coronel Hélio com 10%, ou seja, o pré-candidato do PL também já pontuando com 2 dígitos nessa pesquisa, nessa nova pesquisa para o Senado. Aí o senhor falou aqui do cenário nacional, quando é que se pretende definir
realmente uma pré-candidatura do centro-direita no cenário nacional diante do atual quadro de inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro. O senhor esteve com ele esta semana. Existe algum cenário realmente de que Bolsonaro abre mão de uma pré-candidatura para já lançar alguém? Esse tempo, quando é que vai ser essa definição? Bom, primeiro é importante dizer que o desempenho do Coronel Hélio realmente é uma coisa importante, vamos ver se confirma em outras pesquisas, né? E ele é presidente do Diretório Municipal do PL, é um grande companheiro, então fico feliz aí com o resultado dele. O cenário nacional, Ana, depende de uma série de fatores que eu particularmente não tenho controle e acho que ninguém tem, né? As coisas estão acontecendo. O processo de anistia, por exemplo, é um fator importante para essa definição. Eu tenho dito a quem me pergunta publicamente, e tenho discursado nessa linha por ocasião de depoimentos que eu tenho feito no púlpito, né, no plenário do Senado da República, de que é necessário que nós tenhamos a possibilidade de nos posicionarmos em relação a esse tema. Tá? É o que eu falei aqui no início da nossa fala. Então, deputados federais que acreditam que não é interessante, que não é possível, que é um contrassenso haver anistia, votem. Deputados federais que são favoráveis, votem também. E que a democracia prevaleça, que é uma prerrogativa do Congresso. Então, eu acho que esse ponto é importante, porque o presidente aguarda, já que não houve, no caso dele, do nosso ponto de vista, justiça na maneira como a ação transcorreu, a ação que eu falo, o inquérito e a consequente condenação, né, por diversos fatores, desde o fato de que o juiz que o julgou se diz vítima do processo, né, é o primeiro presidente da República desde 1985 que é julgado no STF, não na primeira instância. É o primeiro presidente que é julgado não no pleno, mas numa turma que tem inclusive um ministro, que é o senhor Flávio Dino, que tem uma ação contra ele penal, que antecedeu a ida dele ao Supremo Tribunal Federal. Por isso que inclusive na hora em que ele foi sabatinado, eu disse ao ministro Dino, abrindo mão da minha prerrogativa do voto secreto, de que não votaria nele, porque ele não tem isenção para ocupar o lugar de ministro do Supremo Tribunal Federal. Da mesma forma disse ao ministro Zanin que não votaria nele porque ele era advogado do atual presidente da República, e o presidente da República havia dito num debate que não colocaria advogados nem amigos pessoais no Supremo Tribunal Federal. Então eu tenho a prerrogativa parlamentar do sigilo do meu voto, e eu abri mão do sigilo, tá? Então eu tenho hoje a condição de dizer por que abrir mão do sigilo. Então eu não acredito na imparcialidade desse julgamento. Então resta ao presidente Bolsonaro e a centenas de pessoas que foram indiciadas e presas, encarceradas, caladas, emudecidas, né, por 8 de janeiro, o parlamento brasileiro. Então vamos aguardar que o seu parlamento vai se posicionar. Pois é, mas o filho de Bolsonaro, o Eduardo, disse que se o pai não puder ser candidato, o candidato é ele. E aí, só pegando o gancho, eles também, o senhor falou que Tarcísio muito correto e tal, não é o que Eduardo e Carlos chamou ele e os outros governadores de rato, e replicado por Eduardo. Hoje o noticiário traz Valdemar, hoje o noticiário traz a treta de Eduardo e Valdemar. Nessa treta o senhor está do lado de quem? De Eduardo ou de Valdemar? Eu estou do lado do povo, do Brasil, da boa política. Eu acho que esse momento agora é de resolvermos a questão da anistia, porque quem está preso tem pressa, quem está sendo injustiçado, né, quer que a sua sede de justiça seja saciada. É por isso que eu disse a Ana Karina, quando ela me perguntou, que para resolvermos a questão da sucessão, o Congresso precisa falar em relação à anistia. Tá? E após a decisão do Congresso Nacional, que representa o povo brasileiro, é que a gente deve debruçar no tema de quem vai ser candidato. Eu acho que lançar candidaturas agora, sem que nós tenhamos a possibilidade de ouvir o que pensa, ou o que direciona, ou o que recomenda o presidente Bolsonaro, eu diria um desserviço ao que está acontecendo hoje no Brasil. Tá? Não tem que ter. O que Eduardo está fazendo? Você está botando. Não, eu estou falando de caráter geral. Quem quer que seja. Eu acho que agora o momento é a anistia. Tá? Vamos decidir a questão da sucessão após a anistia, e eu vou ouvir a recomendação de um cidadão chamado Jair Messias Bolsonaro. Se ele disser que é candidato, estou com ele. Se ele disser que o candidato é outro, ele vai me dar os motivos e eu vou apoiar o outro candidato. Se for o filho dele. Quem ele disser, Túlio.
quem ele disser, ele vai me dar os motivos, claro, para por que o candidato vai ser esse ou aquele, e eu vou seguir com a orientação do presidente Bolsonaro. Eu estive com o presidente Bolsonaro agora, fazem 4 dias, eu acho. Hoje é terça-feira eu estive com o presidente Bolsonaro. Como é que ele está? Então eu tive uma conversa com ele mais de 4 horas com ele. Conversamos sobre todos os estados do Brasil, sobre o mapa político, sobre o que está acontecendo, sobre perspectiva de futuro. Então eu estou muito seguro, tá, do que pensa o presidente Bolsonaro. E o que ele pensa é o seguinte: vamos resolver primeiro a questão da anistia dos encarcerados, dos injustiçados. Depois aí a gente... Ele fica fora desse projeto? Mas por que ele vai ficar fora? Ele é encarcerado e injustiçado. Eu não escutei dele. Ele está 53 dias preso hoje. Ele está 53 dias preso, ele está 53 dias censurado, impedido de se comunicar com as pessoas, com cautelares que foram impostas por um juiz, em cima de um processo em que ele não foi denunciado e a denúncia já foi feita. E essas cautelares não foram levantadas. Quando as pessoas dizem que não há perseguição no Brasil, as pessoas precisam se despir do seu viés ideológico e olhar o que está acontecendo. Mas ele foi condenado. A condenação que ele sofreu, e a gente tem que respeitar a justiça na hora em que ela transitar em julgado, não transitou em julgado. Os embargos não foram julgados, os acordos não foram prolatados. E todos os outros que foram julgados igual a ele estão livres. Apenas o presidente Bolsonaro está encarcerado, porque tem medo dele. Braga Neto tá preso. O sistema tem medo dele, com exceção do Braga Neto, mas o sistema tem medo dele. Então, esse medo está toldando a maneira como a justiça está sendo aplicada, infelizmente. Deixa eu só fazer 2 perguntas aqui. Se o ministro Alexandre Moraes tiver coerência, que claro que eu estou dizendo isso retoricamente, né? Claro que eu acho muito pouco provável que isso aconteça. Ele deve levantar as cautelares, porque as cautelares foram dadas num processo, que é essa questão do pretensa lesa pátria, onde o Ministério Público já fez a denúncia e não denunciou o presidente Bolsonaro, denunciou Eduardo e Paulo Figueiredo. Deixa eu só fazer 2 questionamentos aqui importantes para o senhor. Assim, o senhor falou de Eduardo Bolsonaro, aí eu queria só que o senhor me respondesse assim, como é que o senhor tem visto aí o movimento do PL em tentar manter Eduardo Bolsonaro como líder da minoria? É uma questão de solidariedade a alguém que foi aos Estados Unidos fazer denúncias contra injustiças e arbitrariedade que estavam acontecendo no Brasil, tá? E que está precisando desse gesto. Agora, quem vai definir, né, se de fato ele será o líder da minoria ou não, e já tomou essa posição e já publicizou, né, é o presidente do Congresso. Mas o senhor concorda com a atuação do Eduardo, quando ele diz que o tarifaço é um preço a se pagar e que ele vai se sentir vingado? Não, eu veja bem, aí vamos lá, vamos fazer aqui a nossa distinção. O que Eduardo fez ao ir aos Estados Unidos denunciar arbitrariedade, o PT cansou de fazer nos últimos 30 anos. Verdade. Tá? Então, nenhum governo tentou entrar na soberania nacional. Qual foi? O que foi pedido, o que foi proposto, o que foi propugnado pelo PT e seus próceres, tá? Foi muito pior do que isso. Ele talvez não tivesse tido a competência ou a legitimidade de conseguir uma visita aqui de alguém na prisão. Foi aquele ex-presidente da Argentina. Agora, o que foi pedido inicialmente pelo Eduardo Bolsonaro foi punição contra quem cometeu arbitrariedade, quem descumpriu a Constituição e a lei. Essa questão da tarifa foi imposta ao conjunto dos países que têm relação com os Estados Unidos. Por que o Brasil... O único país em que Trump citou o caso do julgamento foi aqui. Nos outros é tarifa, aqui foi sanção. Não, tem várias peculiaridades. Se você, porque pra gente compulsar aqui vai terminar teu programa, mas em cada país diferente tem um problema. No Canadá tem um problema, no México tem outro muito mais grave que o nosso. E aí eu aproveito e já... E nem por isso, por exemplo, no México, por exemplo, que ele acusou o México de estar fazendo transporte de tráfico de droga para dentro dos Estados Unidos, de permear as fronteiras, de ser cúmplice de cartéis, e nem por isso a presidente mexicana se negou a sentar-se com o presidente Trump. Então, assim, só para a gente situar, é evidente que eu não comemoro tarifa contra o Brasil. Agora, é evidente que as tarifas foram impostas a todos os parceiros comerciais que os Estados Unidos têm no mundo, dadas as suas peculiaridades. E é evidente também que todos esses países sentaram-se numa mesa de negociação. Quem passou o tempo todo falando mal dos Estados Unidos e do próprio Trump foi o Lula, que inclusive agora foi truncado, né? Porque não tem aquele negócio do trunque no jogo do pôquer. Se o Trump quiser falar comigo, eu falo. Aí eles se encontram,
Trump diz, você é lindo, olha, vem pra cá, vamos conversar. Aí o que é que Lula faz? Não, só por telefone. Então quem tem medo de encarar o Trump em nome dos países que ele representa, porque não tem. Medo, o cara faz um discurso na ONU, na frente de Trump. Ele faz um discurso na ONU, na frente de Trump, na frente de 200 países. Eu quero ver ele sentar na frente de Trump, o Trump, como o Trump chamou ele para conversar. E ele deveria fazer isso. Ele disse que vai fazer. E ele deveria fazer isso. Porque, independente do que ele pensa ou do que ele acha, ele é presidente do Brasil. E aí ele vai para lá, ele tem que se despir da vontade, da ideologia e tal, e vir lá para representar o Brasil, sentar-se numa mesa de negociação, escutar o que o outro está dizendo, dizer o que é que ele acha e defender os interesses do Brasil. Lembrando que a negociação que Trump queria era a suspensão do julgamento, né? Foi dito por ele. Ele senta e conversa com o Trump, ele está com medo de quê? Você acha que se tivesse medo, não tinha feito um discurso daquele. Na ONU com 180 países. Mas, até a Palestina. Quer dizer que Trump sozinho pode. Mas aí eu pergunto pro senador, assim, como é que o senhor avaliou esse discurso do presidente Donald Trump, inclusive comemorado pela esquerda, a aproximação, ou o gesto do presidente Donald Trump para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Não, eu acho que é importante que eles conversem. Eu acho que em nenhum momento nós estamos torcendo que não haja uma conversa entre as partes. Pelo contrário, eu estou deplorando o fato que Lula ele fica aqui com um discurso terceiro-mundista, né, dizendo que o dólar tem que ser substituído, que os interesses americanos são imperialistas, que a Venezuela é uma democracia relativa, que o Irã é um país que ele tem que fazer negócio, manda o vice-presidente a uma posse de um presidente do Irã sentado ao lado de 4 terroristas, os 4 já foram mortos, né? Da fotografia só falta o Alckmin. Né, dos 5 que estavam na fotografia, né? Então esse tipo de atitude do Lula não tem ajudado, né, nesse processo de distensão natural, porque todos os países, inclusive aqueles inimigos ideológicos do Trump, sentaram-se com o Trump. Veja o caso da China, né, que hoje é o grande contendor mundial dos Estados Unidos. Sentaram-se na mesma negociação. Mas o filho de Bolsonaro é quem diz que vai criar todas as dificuldades para que não haja essa situação. Eu não falo pelo filho de Bolsonaro. Não, mas tem que falar por conta dele, que ele é do PL. Eu acabei de dar. Sim, então eu sou responsável pelos 5 mil vereadores do PL, nenhum, mas pelos 120 parlamentares, foi uma comitiva pelos do Senado, e ele senadores. Criou uma situação para eles não serem recebidos. Não, eu já falei o que eu acho. Eu acho que o que o Eduardo está fazendo, no sentido de sancionar quem descumpre a lei, quem persegue pessoas, quem pratica censura, não, ele não está decidindo, ele está propondo, e quem decide, decidiu. No outro país. Claro, mas a lei Magnitsky não afeta alguém no território nacional, afeta alguém que tem relação com empresas ligadas àquele país. Ninguém está ferindo a soberania de ninguém. Tá? Então, se a pessoa está incomodada, não vá ao país. Para que ele precisa ir para Dines? Para ver o que está preocupado que ele perdeu o Pateta? Ou o Mickey Mouse? Né? Não precisa, vá aqui para o interior. Obrigada, senador Rogério Marinho. Estouramos o nosso programa, 13h40, agradecendo a sua audiência. Muito obrigada, viu, senador Rogério Marinho, pela entrevista. Obrigado também. Um abraço grande a todos aí. E sempre é bom aqui o debate e a entrevista. Mandar um abraço pro nosso carequinha.